Paula, e quando você pega um projeto para analisar, como é que você vai programar para que esse projeto seja feito sob medida, entendendo as características de cada pessoa, de cada família que vai habitar aquele local e de que forma o seu trabalho vai ler essas particularidades para depois você trabalhar na geobiologia? Exato, isso é fantástico. Eu preciso entender quem é a família, exatamente. Porque cada pessoa dentro de uma família, ela tem uma energia diferente, ela é uma particularidade, ela tem seu mundo particular. Então, ela tem o teu momento de mais energia ao longo do dia. Então, eu posso ter 2 filhos que são completamente diferentes. Um é super da manhã, acorda super bem, super energizado, consegue fazer tudo que tem que fazer, vai bem na escola e tal, e o outro que não gosta, que é da noite, que gosta de ficar até tarde, trabalhando, estudando. Isso faz toda a diferença na hora que eu vou organizar, que eu vou orientar uma mesa de trabalho, uma mesa de estudos dessa criança, uma orientação de cabeceira da cama, dessas pessoas, do casal, inclusive. Em geral, Paulo, 75% das pessoas vão bem em orientações onde o sol está a pino. Então, o sol nasce a leste, ele se põe a oeste, então ele está muito a pino nas orientações leste, norte. Então, a maioria das pessoas dormem muito bem nessas orientações dia. Isso significa, só para traduzir, se isso aqui for uma cama... Aqui é a parede da cabeceira, tá. A cabeça da pessoa vai ficar aqui. É essa orientação que está chegando na cabeça que tem que ser norte, leste, nordeste para as pessoas que são do dia. Que são pessoas que vão bem de dia, que realizam bem de dia, que chega fim da tarde já deu para ela, entendeu? Não é uma pessoa que trabalha bem à noite, ela fica cansada, ela vai bem de dia. E aí, se a gente conhecer essas qualidades da pessoa... E aí, através de uma análise sua, a gente gira a cama, isso pode interferir diretamente na produtividade da pessoa? Pode afetar a produtividade da pessoa, totalmente. Em geral, porque eu já passei por isso. Em geral, a maioria das pessoas, mesmo as pessoas que gostam da tarde e da noite, vão bem em orientações manhã. Em geral, todo mundo vai bem. Então, na dúvida, quando você tem um casal, por exemplo, que um é da manhã, outro é da noite, se voltar eles para orientações mais dia, tá tudo bem. Quando você fala voltar, é voltar a cabeceira da cama para onde o sol está mais presente. Exato. Tipo, nunca para face sul. Não, nunca para face sul, no nosso hemisfério. Tá bom, legal. Só que pessoas, por exemplo, que vão bem, eu sou uma pessoa muito tarde e noite. Eu tenho muito mais energia à tarde do que de manhã. Se eu tiver que fazer uma produção de um trabalho, eu vou muito melhor à tarde. E quando eu falo isso para os meus alunos, eles dão risada, né? Porque eu começo já dando curso animadona, né? Você vai estar mais animada à tarde. Mas então eu vou bem numa orientação sul, por exemplo. Eu durmo bem numa orientação sul, eu trabalho bem voltada para uma orientação sul. Uhum. Já uma pessoa que é da manhã não trabalha bem voltada numa mesa para uma orientação sul. Uhum. Então a gente tem esse olhar também, né? Eu sempre faço essa pergunta, né, Paulo? Quem é essa família? Quantos filhos? Quem são essas crianças? Às vezes, quando os filhos são muito pequenos, é difícil a gente perceber isso. E as pessoas, às vezes, ao longo da vida, de acordo com... Muda. De acordo com as suas necessidades, com a sua fase da vida. Às vezes, você é super da manhã e aí tem uma fase da vida que te... né? Olha, e eu tenho, né, mais uma vez, né, a minha... paixão pela arquitetura, ela advém do que aconteceu na minha vida depois que eu passei a morar na casa que eu construí. Então, assim, eu me julgava uma pessoa da noite. Mas não é porque eu era muito melhor à noite, é porque eu era muito ruim de manhã. Então, assim, por eliminação... eu sou da noite, sou notívoro. Porque de manhã eu sou péssimo. Então, assim... eu acordava, 8 horas da manhã. Aí, de final de semana, se eu pudesse acordar às 11, eu acordaria às 11. E, assim, isso foi durante toda a minha vida. E aí, quando eu terminei a construção da minha casa é um loft, não tem janela, a cama, ela tá num ambiente muito claro, voltado, e aí, voltado que eu falo não é a cabeceira, mas a frente para o leste. Então, o sol nasce a leste e ilumina toda a minha casa, inclusive onde está a minha cama,
todos os dias. Então eu tenho o privilégio de ver o sol nascer todos os dias, nem que eu não queira, porque quando o sol nasce fica claro, eu acordo. Então, um despertador natural. Exato, e aí eu me lembro muito bem um dia que eu falei, Paula, por que eu que sou um cara da noite, ou eu não sou um cara da manhã, eu tô acordando tão energizado e disposto 6 horas da manhã? Não é possível, porque quando o despertador tocava às 7h30, pra mim era madrugada, eu tava arrastado. Aí você me falou, não sei se você se lembra disso, falou, não, quando eu morei lá na Grã-Bretanha também tinha um lance que eles vendiam, inclusive nos países escandinavos, tem lá um abajur que ele tem um despertador cuja lâmpada ela é dimerizável de tal forma para que ao invés de tocar um som, ela vai clareando, imitando a luz do nascer do sol. Falei, meu. Aí ele falou, e sabe por quê? Porque o jeito do amanhecer é algo que desde que a humanidade existe, é a maneira como os homens acordam. E aí, obviamente, isso é mais natural, energiza a pessoa e te deixa mais disposto. Eu falei, meu, faz total sentido, porque é isso que acontece. E agora, a gente está em 2021, né? Do ano passado para cá, não tem mais horário de verão, né? E amanhece às 5h30. Exato. 5h30 é cedo. Quem tem pássaros perto de assim, casa sabe disso, né? Por exemplo, eu com meus marrecos selvagens, galinha, passarinho, eu acordo hiper disposto às 5h45. E assim, é que chega às 10h30 eu morri também, né, da noite. Mas isso são o ciclo circadiano e esse tipo de análise você faz também de forma. Sim, claro. Não, e na verdade, assim, a gente tem uma boa qualidade de sono, tem várias coisas que a gente precisa para ter uma boa qualidade de sono, né, Paulo? A gente precisa ter produzido melatonina ao longo do dia, então a gente precisa de um quarto escuro para que essa melatonina se mantenha ao longo da noite e eu não fique acordando. O quarto tem que ser nada de uma escuro. Luzinha de emergência para ir no banheiro, luz do banheiro, nada. Se Não, tiver a luz vermelha, não é? Exato, não, o pior, a luz amarela é mais tranquila, né? Do espectro amarelo, que é aquela mais comum. Né? O espectro azul, que é a lâmpada do celular, do iPad, aquelas pessoas que têm o vício, levantou, vai dar uma olhadinha no celular, ou fica até tarde, até antes de dormir olhando. Hoje em dia, a maioria dos celulares tem um filtro de luz azul. Mas a luz azul, ela faz com que a taxa de melatonina caia para zero. Nossa. Você precisa voltar a produzir lá do zero. Por isso que tanta gente tem insônia. Por isso que tanta gente dorme mal. Então, existem várias coisas que vão fazer com que a gente tenha uma boa qualidade de sono. A nossa melatonina tem que estar legal, a orientação bacana. Eu não posso ter interferências, vamos falar daqui a pouco, né, das interferências naturais, só falamos das interferências artificiais ainda. Eu não posso estar dormindo numa interferência artificial proveniente do solo, que esteja me causando algum incômodo, uma interferência de estresse geopático, né, proveniente do solo. Então a gente olha para tudo isso, o mais ideal possível para que a gente tenha uma boa qualidade de sono. E é uma das minhas maiores reclamações quando alguém me contrata. Não durmo bem, vamos organizar a casa para que eu passe a dormir bem. Então, assim, meus clientes de residência, geralmente a reclamação é má qualidade de sono. E de escritório, às vezes, é falta de foco, de disposição. Ótimo. Então, tudo isso a gente organiza através de orientação, de cura de solo. Maravilhoso. Muito bom.